Olá, seja bem-vindo ao programa TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje vamos conversar sobre sustentabilidade. Para isso, recebo a arquiteta e urbanista Priscila Freitas. Bem, Priscila, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Obrigada, falar de um tema tão importante, atual e relevante aí para o nosso dia a dia, né? Queria que primeiro, para a gente começar essa conversa, o termo sustentabilidade é um termo que nas últimas décadas ele vem sendo amplamente discutido e tem vários aspectos, tem várias dimensões desse termo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Perfeito. A gente costuma ouvir e acaba tendo até, a gente fala o senso comum no dia a dia, vê muito assim, sustentabilidade tem a parte social, econômica e ecológica ou ambiental, né, que o pessoal costuma falar. Mas o que significa isso? E os pilares da sustentabilidade são apenas esses? Na verdade, não. Então, a sustentabilidade, pensado aí pelo Ignacio Sasky, José Eli da Veiga e outros pensadores que, inclusive, vêm defendendo essa ideia desde 72, lá na Conferência de Estocolmo, o que significa sustentabilidade? Quais são os pilares da sustentabilidade? Sustentabilidade tem um pilar social, realmente, o econômico, o ecológico, mas tem dois muito importantes, que é o cultural e o espacial. Quando a gente atende esses 5 pilares, a gente consegue atingir essa sustentabilidade em um determinado local, em um determinado ambiente. Quando a gente fala no pilar social, é o quê? É a valorização da cultura do ser em detrimento da cultura do ter. Então, a sustentabilidade, ela valoriza mais a pessoa, o que a pessoa é, o ser humano como ele é, e não o que ele tem. Aí entra esse contraponto de ter um celular, ter um carro, ter algum bem material. Na verdade, o mais importante é o que ela é como pessoa, o que ela pode contribuir para a sociedade na questão do ser. Acho esse ponto muito relevante e nem sempre muito considerado nesse seu contexto. A parte econômica não é o quanto você ganha de recursos financeiros, ao contrário, é o quanto você consegue aproveitar os recursos naturais. Os recursos é a questão de alimento, até mesmo quando a gente fala de um papel, quando você consegue aproveitar um recurso e fazer um determinado material não apenas ser um resíduo, mas ele se tornar um outro recurso, completando esse ciclo. E isso já se linka ao ecológico. O ecológico é você diminuir o maior número de resíduos. Então, você fazer um resíduo virar um recurso, você fecha aí esses 2 ciclos. Indo para os 2 pilares não muito conhecidos, não muito divulgados, por assim falar, o cultural, ele valoriza as diferenças. Então, a questão da sustentabilidade, a gente acaba não tendo um modelo e não tendo um carimbo para se repetir. Porque quando você tem um aspecto cultural, você valoriza o que é produzido culturalmente naquele espaço, naquela região, naquela determinada sociedade, naquele determinado espaço, você tem uma cultura própria. E aquela cultura tem que ser inserida naquele modo de vida daquela sociedade. Então, um aspecto cultural na valorização das diferenças. E, por fim, o aspecto espacial, na melhor distribuição do espaço. Você não ter cidades espraiadas, ou seja, cidades espalhadas, você ter uma concentração de infraestrutura, você ter um melhor aproveitamento daquele espaço. E a gente fala assim, aproveitar todas as potencialidades e superando as dificuldades daquele espaço. Então, quando você consegue olhar para os 5 pilares da sustentabilidade e inseri-los e colocá-los naquele contexto, você consegue atingir um nível de sustentabilidade para aquele ambiente. E a gente, de fato, a gente consegue isso, você consegue ver, quando você foi falando dessas dimensões, eu fui vendo todos os desafios e as contradições que elas apresentam, né? Por exemplo, a gente quando fala em desenvolvimento sustentável, eu já li, por exemplo, que alguns autores já falam que, olha, até o conceito de desenvolvimento tem que ser revisto, né? Porque se você imaginar o nível de consumo de energia elétrica de Estados Unidos e China, se todos os outros países que almejam o desenvolvimento almejarem chegar no nível de consumo, de produção de lixo e de consumo de petróleo que esses países têm, não tem recurso natural suficiente para que todo mundo se desenvolva nesse nível. Então a gente precisa retomar o que é o conceito de desenvolvimento. Como é que isso está, você que trabalha com a questão da sustentabilidade, isso está muito mais próximo da utopia, do ideal, é necessário uma mudança de paradigma? Perfeito. Como você falou no finalzinho, realmente é uma mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma é a gente mudar o jeito de viver em sociedade. Então, como a gente está acostumado a viver nesse modo de vida de consumo, que a gente está falando em questão de
ter, como acabamos de falar, ter um celular, ter um carro, ter uma roupa nova, isso a gente acaba valorizando até mesmo sem perceber, porque a gente vem nesse modo de vida desde a Segunda Guerra Mundial, que tem sido muito valorizado esse jeito de viver em sociedade. Então, quando você fala de valorizar mais o ser em detrimento do ter, e até mesmo valorizar a questão cultural, que são as diferenças, e não os iguais, e sim valorizar os diferentes para você ter mais alternativas, você tem sim com a sustentabilidade essa mudança de paradigma. E o desenvolvimento sustentável, esse termo desenvolvimento, acabou sendo inserido no nosso dia a dia com um conceito, na verdade, de crescimento. Então, o país, a cidade ou o estado mais desenvolvido é aquele que cresce mais economicamente. Então, como esse termo acabou tendo essa tradução de desenvolvimento estar mais refletido em crescimento econômico, quando a gente traz o termo desenvolvimento sustentável, a gente tenta mudar esse paradigma de nos desenvolver como pessoas, como cidadãos no dia a dia, no nosso contexto urbano, social, cultural, para não um crescimento econômico, mas realmente para esse desenvolvimento completo, pensando nesses 5 pilares da sustentabilidade. Você tem algum exemplo que você pode dar assim, de países ou de iniciativas, de experiências que já trazem essa mudança de paradigma? Boa pergunta. Eu vejo que todos estão em busca disso. Então, como é que a gente vem em busca disso? A grande busca, o grande reflexo dessa busca é a reunião da Cúpula da Terra em 92, que teve depois o Rio+10, Rio+20 agora em 2012. Então, a gente vê os países como um todo buscando essa sustentabilidade. Mas, assim, a gente vê que, por causa desse contexto, não é fácil, ainda mais nesse mundo globalizado, hoje, uma cidade fala assim, olha, eu vou mudar totalmente meu modo de vida, não vou ter crescimento econômico, não vou fazer mais negócios com outros países ou outras cidades, porque a gente está inserido nesse contexto. Tanto que esse debate do desenvolvimento sustentável também é um debate global. Então, a gente, quando fala de mudança de paradigma, como hoje estamos todos nessa grande rede, não somos apenas uma cidade, mas somos um planeta, a gente tem que se repensar como planeta. Pensando também nessa parte de buscar uma melhoria, nessa questão que a gente fala dos recursos naturais, número de população, a questão desse nosso modo de vida, para onde isso está nos levando. Então, quando eu falo de desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar também nesse todo. Mas hoje, na prática, a gente tem, na verdade, muitas buscas. Então, acaba alcançando um dos pilares, que é a valorização mais da questão de não ter muito resíduo, né? Então, vamos diminuir o número de resíduos. Vamos transformar resíduos em recursos. Então, acaba-se tendo uma busca para cá ou para lá. Alguns urbanistas, na hora de praticar na sua atuação urbanista, busca ter esse melhor desenvolvimento espacial da cidade, melhorar as potencialidades espaciais, né? Aproveitando melhor. Então, você tem uma busca de um dos pilares, mas a gente ainda não tem no país, até mesmo experiências de outros países que a gente conheça, que conseguiu alcançar os 5 pilares em um único espaço. A gente vê que um alcança um, o outro alcança outro, tem a busca de 2 ou 3, mas alcançar os 5 pilares da sustentabilidade ao mesmo tempo, esse ainda tem sido o grande desafio. Você percebe que, às vezes, quando a gente fala do desenvolvimento, tem todo um discurso, né, do lado bom do desenvolvimento. Uhum. Mas também a gente escuta muito falar, esse é o preço do desenvolvimento, né? Quando a gente privilegia alguns modelos de desenvolvimento em detrimento de outros, acabam tendo consequências. Quando a gente fala em sustentabilidade, sobretudo na questão ambiental, né? A gente vê o desenvolvimento da agricultura ou as grandes cidades, né? O lixo, a água, são problemas que são grandes, né, desafios, né? Uhum. Você acha que isso é inevitável? Isso não tem como? Ou existem caminhos aí, desses caminhos que estão se buscando para a gente tentar criar um novo paradigma mesmo para um desenvolvimento? Eu acredito que sim, existem caminhos. Mas esses caminhos não são assim, não é uma pessoa que traz essa solução. Quando a gente fala dessa questão do aspecto cultural, que é a valorização da diferença, a valorização das pessoas, ter esse diálogo, eu acredito muito que se a gente conversar mais, ter uma participação mais ativa, as pessoas se envolverem mais com as questões, não falar assim, olha, o lixo é um problema ambiental, a água é um problema. Ao contrário, a água é meu recurso, eu preciso dela para sobreviver. O lixo é o meu resíduo, eu gerei aquele lixo. Eu posso não gerar tudo isso de lixo,
ou até mesmo quando a gente fala o modo de consumo. Hoje em dia, na nossa vida corrida, agitada, uma vida moderna, nosso modo de consumo acaba, em vez de comprar na feira, eu compro mais as coisas no supermercado. Isso acaba sendo uma escolha simples, mas que tipo de alimento eu compro na feira e o que eu compro no supermercado? E o resíduo que isso gera? Na feira eu vou ter um resíduo mais de casca, um resíduo mais orgânico, supermercado mais de embalagens, isopor, plástico. Então, isso também, quando se fala modo de vida, eu estou falando de todo o contexto. Isso influencia, vamos dizer assim, diretamente quando a gente fala, por exemplo, um tema que está aí na atualidade, mobilidade urbana. Eu vou para o meu serviço de carro, eu vou a pé. Isso interfere 100%. De carro tem um modo de consumo, que eu tenho um automóvel, o que isso implica para produzir um automóvel, o que implica produzir uma bicicleta, que tipos de resíduos eu gero quando eu vou me locomover de automóvel, quando eu vou de bicicleta, e a saúde física, o impacto social que isso também tem. E quando a gente fala de impacto social, não só na questão do aspecto, quando fala de mudança de paradigma, eu tenho que mudar não uma, duas pessoas, a gente tem que mudar como sociedade, como um contexto. Porque se eu for para o meu serviço de carro, eu tenho também um status social inserido nesse contexto. Se eu for para o meu serviço de bicicleta, dependendo do ambiente de trabalho, aquilo me gera um outro status social não muito positivo. Então, quando a gente fala de mudar, o desenvolvimento sustentável só é possível se a gente aceitá-lo e inseri-lo na sociedade como um todo, num contexto da sociedade como um todo, ou seja, todas as pessoas ao mesmo tempo, a gente consegue. Agora, se um grupo isolado tentar fazer, ele não consegue mudar um paradigma dentro desse contexto todo. Considerando que a gente chegou onde está hoje, não de 1, 2 dias, como a gente falou. O reflexo do que a gente vive hoje é um fruto do que foi inserido pós-Segunda Guerra Mundial. E isso já fazem, vamos dizer, algumas décadas, não foi de ontem. Da mesma forma, quando a gente quer um desenvolvimento sustentável, a gente quer mudar o paradigma como um todo da sociedade, também não é de um dia para o outro. A gente tem todo um caminho aí a ser percorrido. Mas se buscarmos como sociedade, como um ser humano coletivo, que é assim que somos, né, a gente chega lá. A gente vê ao mesmo tempo que a gente fala desse lado ruim, nós também conseguimos notar alguns movimentos que existem, pessoas que se organizam, slow food ou cooperativas e outras coisas assim. Então, você acha que já está despertando essa nova consciência? Com certeza, com certeza. A gente tem despertado, como a gente fala assim, temos vários grupos que estão nessa tentativa, mas um grupo aqui, outro grupo lá, um tenta buscar mais um pilar, outro busca o outro pilar. A gente, na verdade, tem essas experiências que elas vão resultar em frutos, mas aí quando a gente mudar esse paradigma como sociedade. Mas eles são, vamos dizer assim, nossos exemplos de caminhos a serem percorridos. Eles vão indo lá na frente e vão criando tendências que podem depois se efetivar em comportamentos mais coletivos. Isso, perfeito, perfeito. Muito bem. Bom, estamos conversando aqui com a Priscila Freitas, arquiteta e urbanista, sobre o tema sustentabilidade. Vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência.